Ellen White já nos advertiu sobre pessoas como esse Ezequiel Gomes. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E o meu último vídeo aqui no canal, quando eu explico para as pessoas quando e como a igreja verdadeira se tornou mentirosa, naturalmente evocou reações diferentes por parte de pessoas diferentes, como é natural. Alguns gostaram demais desse vídeo, outros parece que não gostaram nem um pouco. E eu vou reagir a um comentário de uma dessas pessoas que não gostou muito, que é aqui o Valmir, tá? Ele escreveu assim: já que o assunto principal foi Ellen Gold White, ficou bem claro que o que ela fala, nós estamos vendo aqui com esse vídeo, que os maiores perseguidores seriam os próprios membros apostatados e cheio de mágoas como você. Muito obrigado, Valmir, por você ter tirado um tempinho da sua vida para clicar no meu vídeo. Eu não sei se você viu o meu vídeo completo, tenho a impressão que não. Mas tudo bem, mesmo que você tenha visto tudo ou apenas uma parte, você tem todo o direito de ter a sua percepção e colocar ela aí nos comentários, tá? E eu gostei da sua percepção e vou respondê-la, tudo bem? Mas eu usei como título do vídeo, não exatamente a frase que você usou, mas expressei essa mesma ideia de uma outra forma. Quando a gente coloca, assim, alguma discordância em relação a Ellen White, ou a gente demonstra que a igreja não é fiel a Ellen White, que isso é muito mais assim uma teoria do que uma coisa real na prática e tudo mais, existem pessoas que acham que isso cumpre profecias que a Ellen White fez, de que os seus escritos, eles eram muito importantes, mas que as pessoas não iam dar muita importância, isso era uma obra do diabo, e etc. Inclusive, na minha série sobre o café, tem um vídeo lá que, acho que o título é O Derradeiro Engano de Satanás, que é anular os testemunhos do Espírito de Deus, né? Então sempre que a gente coloca essas questões assim, vem alguém pretendendo que a gente esteja cumprindo as profecias da Ellen White e não sei mais o que, mas eu sempre gosto de lembrar essas pessoas que quem anula os testemunhos de Ellen White as pessoas que negam que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática, tudo bem? E eu não faço isso. Eu não levo as coisas da Ellen White como regras de fé, doutrina e prática, porque eu sou fiel ao espírito de profecia, que esse sim ensina que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática, tudo bem? Então tudo que a Ellen White falou que não está na Bíblia, eu me permito refletir, questionar, criticar, discordar. Também posso, em alguns contextos, concordar, mas nunca posso tratar como regra de fé, ou de doutrina, ou de prática, porque tais características pertencem unicamente às coisas que estão na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada e nada mais, tudo bem? E a gente já explicou isso 1 bilhão de vezes, mas aparentemente tem gente que não consegue entender. Seja como for, eu vou trabalhar com essa ideia de que Ellen White profetizou a meu respeito, tá? Então Ellen White lá nas suas visões da noite, a semelhança do profeta Daniel, do visionário do Apocalipse, o discípulo amado, companheiro na tribulação, que estava ali na ilha de Patmos. Ellen White estava lá nas suas visões junto com o seu anjo, que acompanhava ela, não sei das quantas. E Ellen White viu o Ezequiel Gomes e escreveu a respeito do Ezequiel Gomes. Eu vou entender que sim, isso aconteceu, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive vou deixar as referências na descrição deste vídeo, pelo menos 5 textos de Ellen White que acredito eu
que são profecias a respeito do Ezequiel Gomes. Vamos lá avaliar esses textos? Então, beleza. A primeira dessas visões de Ellen White a meu respeito está registrada no livro O Grande Conflito, página 519, na versão que eu estou usando aqui, que vai estar o link na descrição do vídeo, que é o site oficial do Centro White do Brasil, tudo bem? E Ellen White, quando olhou para a minha vida, ela viu algo que ela descreveu da seguinte forma: mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor de qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. Ok? Inclusive, por que eu discordo do vegetarianismo obrigatório, de implicações espirituais? Se você comer carne, você pode estar amaldiçoado, ser infiel a Deus, que a Ellen White tanto defendeu. Porque o assim diz o Senhor diz diferente. Por exemplo, Deuteronômio 12, verso 15. Portanto, consoante a todo desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor, teu Deus. Aqui está um claro assim diz o Senhor sobre como que Deus considera pessoas que comem carne. Deus considera essas pessoas abençoadas por Deus, caso esse seja o desejo da alma deles, ok? Então, eu ignoro completamente tudo que a Ellen White falou sobre obrigação de ser vegetariano, porque isso, porque aquilo, porque Deus tem um povo sobre a terra, Valmir, que mantém a Bíblia e a Bíblia só como norma e doutrina e base de qualquer reforma, de qualquer preceito ou coisas do tipo, tá? E a Ellen White viu o futuro, enxergou Ezequiel Gomes e escreveu a meu respeito no livro O Grande Conflito, página 519, tá bom? Outro texto que a Ellen White escreveu a meu respeito está na compilação chamada Liderança Cristã, no capítulo... deixa eu ver... Bom, eu não sei o capítulo, mas a página 42, cujo subtópico chama Ditadura, ok? Então vamos dar uma lidinha nessa página inteira, tá? São 4 parágrafos, e aí depois eu considero, tá? Ellen White escreve o seguinte: os resultados do domínio. Os santos princípios dados por Deus são apresentados como sendo fogo sagrado, mas o fogo comum é usado em lugar do sagrado. Planos contrários à verdade e à justiça são introduzidos de maneira sutil, sob a alegação de que isto deve ser feito e precisa ser feito porque é para o avanço da causa de Deus. Mas são as invenções dos homens que levam à opressão, injustiça e impiedade. A causa de Deus está livre de toda mancha de injustiça. Não pode ela obter vantagem roubando os membros da família de Deus, sua individualidade ou seus direitos. Todas essas práticas são aborrecíveis a Deus. O poder despótico que tem se desenvolvido, como se a posição tivesse feito dos homens deuses, faz-me tremer e deve causar temor. É uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Esse domínio sobre a herança de Deus criará tal desagrado da jurisdição humana que resultará em um estado de insubordinação. O povo está aprendendo que não se pode confiar aos homens que detêm elevadas posições de responsabilidade o formar e moldar o espírito e o caráter de outros homens.
O resultado será a perda da confiança, até mesmo na liderança de homens fiéis. O espírito de domínio está se estendendo até os presidentes de nossas associações. Se um homem ansioso de exercer seus próprios poderes procura ter domínio sobre seus irmãos, achando que foi investido de autoridade para fazer da sua vontade, o poder dominante, o melhor e único rumo seguro é removê-lo, para que não haja mal maior e ele perca a própria alma e ponha em perigo a alma dos outros. Todos vós sois irmãos. Mateus 23, verso 8. A disposição de mandar sobre a herança de Deus causará reação, a menos que esses homens mudem de atitude. Os que têm autoridade devem manifestar o Espírito de Cristo. Devem lidar como ele lidaria com cada caso que requer atenção. Devem ir possuídos do Espírito Santo. A posição de um homem não o torna um jota ou tio maior à vista de Deus. É só o caráter que Deus toma em consideração. Valmir, você sabe que esse texto da Ellen White, que também pode ser encontrado lá em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, páginas 359 a 362, é um texto que fala muito a meu respeito. E a respeito da minha experiência dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo bem? Esse texto, ele descreve uma construção de planos contrários à verdade e à justiça dentro da igreja por homens que têm uma posição elevada dentro da igreja. O texto cita presidentes de associação que manifestam ditadura, um poder despótico pelo qual eles pensam que eles são deuses, eles podem fazer o que eles quiserem, e eles inventam coisas que levam à opressão, à injustiça e à impiedade. E como que isso se manifesta na prática? Eles querem roubar dos membros da família de Deus sua individualidade e, acima disso, seus direitos. Olha que interessante. Valmir, no ano de 2016, eu fui chamado numa comissão da igreja presidida por um presidente de associação, aquele mesmo que um dia gastou o dinheiro do dízimo para transar com prostituta em motel, para responder, no meu caso, a uma acusação grave. Havia sido eu visto em uma situação lamentável que faria-me perder o meu ministério. Mas o meu crime era muito pior do que pegar uma puta com o dinheiro do dízimo e levar ela para transar com ela num motel. Eu fui visto numa manifestação a favor do impeachment de uma presidente da República incompetente e corrupta chamada Dilma Rousseff. Tudo bem? E olha que coisa engraçada. O manual da igreja não continha nem o livro de praxes ou os regulamentos da igreja, nem uma regra a respeito disso. Por isso o texto aqui da Ellen White, quando ela viu a minha vida, para ela poder alertar a igreja a respeito de pessoas como eu, é que isso seria o quê? Uma invenção humana. Então pessoas inventaram uma regra que não existia para fazer o quê? Me roubar a minha individualidade, os meus direitos. E o que a Ellen White diz? Que Deus odeia isso que foi feito. Essas práticas são aborrecíveis a Deus, tá? E essas pessoas fizeram isso, e aí elas dizem assim, que tal estado de coisas iria gerar uma reação. E o canal Vem Senhor Jesus é exatamente o cumprimento da profecia da Ellen White. Ellen White, ela viu lá, junto com seu anjo, que acompanhava ela, o Espírito Santo e as visões que ela tinha, ela viu o canal Vem Senhor Jesus, que iria ter uma reação
contra presidente vagabundo, ditatorial, corrupto, imbecil, que pensa que é Deus, que pensa que pode dominar a vida dos outros e prejudicar a vida dos outros, porque está lá na posição de presidente da associação não sei das quantas. Olha como o texto da Ellen White é perfeito para descrever a minha humilde situação dentro da igreja. Não é verdade? E olha só, o texto diz, né? A disposição de dominar sobre as pessoas causará reação a menos que esses homens mudem de atitude. Opa, esses homens não mudaram de atitude. Esses homens não têm a decência de consertar o erro que eles cometeram. Então qual que é o resultado disso? Segundo a profecia da Ellen White, é uma reação. E se eu não reagisse, a profecia da Ellen White estaria sem cumprimento. Ela estaria equivocada. Mas eu sou o cumprimento da profecia, porque Ellen White avisou a respeito de pessoas como eu dentro da igreja. Pessoas que seriam prejudicadas, perseguidas, roubadas em sua individualidade e em seu direito por administrador da igreja corrupto, vagabundo e ditador. Belezinha, irmão? Show de bola. Próximo texto aqui em que a Ellen White vislumbrou o Ezequiel Gomes e falou a respeito dele. Livro Evangelismo, página 178 e 179, a verdade acerca do santuário. Ela diz assim: o alicerce de nossa fé, a compreensão correta do ministério do santuário celestial, constitui o alicerce da nossa fé. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé, que é essencial neste tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou a perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juízo se assentará, os livros se abrirão e, juntamente com Daniel, cada pessoa deve ter sua sorte no fim dos dias. Veja, Ellen White fala sobre a importância da obra do juízo investigativo, da doutrina do santuário, e que compreender corretamente essas coisas é algo muito importante, ok? Que deve ser claramente compreendido, que deve ser de alguma forma avançado e pregado e ensinado. A continuação aqui do parágrafo diz assim, ó: todos os que receberam luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. Então todo mundo que conhece a verdade a respeito do santuário, do juízo investigativo, deve fazer o quê? Dar a conhecer, dar testemunho destas verdades, ensinar estas verdades. Pois bem, eu, Ezequiel Gomes, fiz aqui no YouTube uma série de mais de 100 de vídeos ensinando as pessoas a respeito da doutrina do santuário, do juízo investigativo. Já fiz vários debates, já escrevi livros que tocam nesses assuntos, para pregar, para ensinar estas coisas para as outras pessoas. Agora compare o que eu já produzi a esse respeito com o Ayrton Killer, com o Marlington Lopes, com o presidente que me excluiu da obra, o famoso vagabundo visto em motel com puta, e veja o que eles já produziram a respeito deste assunto. Praticamente ou nada, ou se fizeram alguma coisa, fizeram algo de péssima qualidade, tipo o vagabundo visto em motel com puta, que ao pregar sobre a doutrina do santuário, disse que a cruz de Cristo não era tão importante assim, ou algo nessa direção, né? Para você ver assim o desastre que essas pessoas são na igreja, tá bom? Então veja, quando a Ellen White fala estas coisas, da importância dessa doutrina como alicerce da nossa fé, e o quão importante é entender e ensinar estas coisas, eu, Ezequiel Gomes, sou um dos adventistas do sétimo dia
que mais defendo, explico, debato estas coisas na intenção de ajudar as pessoas a compreender essas grandes verdades que Deus me confiou. Então eu estou cumprindo aquilo que a Ellen White manda eu cumprir. Entendeu? A Ellen White me ensinou muitas coisas sobre a Bíblia, o santuário, o juízo investigativo e etc e tal, e eu tô lá ensinando para as pessoas essas coisas com base no livro do Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Daniel, na carta aos Hebreus, no livro do Apocalipse e nas obras de Paulo e um monte de coisas que eu já produzi aí por aí e que estão à disposição das pessoas, entendeu, Valmir? Veja que a Ellen White já alertou a respeito de pessoas como eu, pessoas que receberam uma grande luz e que partilham essa luz com os outros. Compare isso com o pastor da sua igreja, o presidente da sua associação, da sua união, da sua divisão ou da sua conferência geral, e você perceberá que o Ezequiel Gomes cumpre estas questões aqui mais e melhor do que a imensa maioria dos pastores ou membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? Então, quando você quiser me acusar aí de que a Ellen White falou mal de mim, etc e tal, repense um pouco as suas compreensões, tá bom? Outro conteúdo aqui, uma meditação chamada Vidas que Falam, página 756, tudo bem? Aí a Ellen White diz assim: Deus tem sido sempre fiel em castigar o crime. Envia seus profetas para advertir os culpados, denuncia-lhes os pecados e declaram o juízo a vir sobre eles. Precisamos exatamente dessas lições que a Bíblia nos dá, pois com a revelação do pecado está registrada a retribuição que se lhe segue. Então Deus, ele castiga. E uma das formas do castigo é enviar profetas para advertir culpados, denunciar os pecados e declarar o juízo, tá? Lembra que eu sou profeta e me enquadro aí no texto da Ellen White. Tudo bem, irmão? Então é isso, tá? Essa é a minha obra que a Ellen White viu em visão que eu deveria realizar. Advertir os culpados, denunciar os pecados e declarar o juízo, tá bom? Veja que a Ellen White viu com muita clareza, né? O trabalho do Ezequiel Gomes, né? E por fim, o livro O Outro Poder, que fala do Ministério de Publicações, tem uma citação final do livro aqui que diz o seguinte: em breve Deus fará grandes coisas por nós, se nos achegarmos humildes e confiantes a seus pés. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencida através da leitura de nossas publicações. Então eu vou apresentar para você, Valmir, algumas publicações aí para você conhecer, tá? A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo. Quem sabe Deus me usa para converter algum perfeccionista maluco por aí com as coisas da Palavra de Deus, da Bíblia, no Ministério de Publicações, tá bom? Ou, por exemplo, a difícil doutrina do não amor de Deus. Vai que algum calvinista se converta e entenda que essa ideia calvinista que Deus não ama todas as pessoas é uma heresia, um engano, etc e tal. E aí o meu livrinho vai poder ajudar a converter esse pessoal. E quem sabe eu converta mais de 1000 calvinistas em um dia, né? Também o livrinho aqui, ó, Deus não deseja que todos sejam salvos, é também um livro refutando o calvinismo e a diabólica doutrina da eleição incondicional, tá bom? Então vamos converter mais 1000 calvinistas com esse também. Outro livrinho aqui, ó. Quem é Deus? Uma busca pela identidade divina nos livros de Daniel e Apocalipse. Então, se alguém quiser conhecer mais sobre Deus em Daniel e Apocalipse, tem um livrinho aí do Ezequiel para ensinar as pessoas. Se alguém quiser aprender sobre imortalidade da alma e castigo eterno a partir de um comentário exegético de 2 Pedro. Então tá lá, dá uma olhada, a literatura, a publicação. Daqui a pouco eu vou converter 1000 pessoas em um só dia, pessoas lendo os meus livros aí por aí. Então veja, Valmir, muitas coisas que eu aprendi sobre a Bíblia com a Ellen White estão presentes nesses livros.
Eu aprendi muita coisa com a Ellen White sobre perfeição cristã. Aprendi muita coisa com Ellen White sobre uma teodiceia do livre-arbítrio e que o calvinismo é uma heresia e etc e tal. Aprendi muita coisa sobre Deus com a Ellen White, os livros de Daniel e Apocalipse. Aprendi muita coisa sobre imortalidade da alma, etc, etc, etc. Então, veja bem, no seu comentário, você pretende que eu sou algumas coisas. Primeiro, que eu sou perseguidor, que eu sou um membro apostatado e que eu sou cheio de mágoa. Veja, aliás, você começa também o seu comentário dizendo que o meu último vídeo o assunto principal foi Ellen White, o que também não é verdade. No meu vídeo anterior, eu falei sobre 3 situações que explicam como que a igreja verdadeira se tornou mentirosa. O primeiro ponto era sobre Ellen White, o segundo ponto era sobre essa questão dos pobres e ricos, e o terceiro ponto era a questão da corrupção dentro da instituição, ok? Então, de 3 assuntos, um era sobre Ellen White. Ela não é o assunto principal, ela é 30% do assunto, tá? E os outros 70% do assunto são outras coisas. Mas mesmo que fosse um vídeo só sobre Ellen White, eu não falei nenhuma mentira sobre Ellen White naquele vídeo, tá? Tanto que você não pretendeu refutar nada que eu falei naquele vídeo, só me acusou assim de que a Ellen White está falando a meu respeito e não falou quando, nem como, nem porquê e etc e tal, ok? Ou seja, você só me acusou e não fez nada além disso, tá? Além disso, você pretende que eu seja o maior, ou um dos maiores perseguidores da igreja. É muito o contrário, eu acho que eu sou um dos maiores defensores da igreja, até onde eu me lembro, tá? Porque eu sou membro da igreja, porque eu defendo a igreja, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu escrevo, porque eu debato, porque eu ajudo a avançar a causa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o seu entendimento bíblico a respeito das discussões, etc, etc, etc. De maneira que eu não sou nem apostatado, nem magoado. Aliás, esse papo de me acusar de ser magoado é muito papo de imbecil, irmão. Mágoa é um sentimento, vamos dizer assim, leve. Os meus sentimentos são pesados, profundos, e não tem nada de mágoa, assim, ou coisas do tipo, tá? Eu sempre gosto de explicar. Se mágoa faz parte da minha experiência, da minha trajetória, do meu sentimento em relação à igreja, mágoa não representa 1% do meu sentimento. Então é uma coisa só ridícula. E você quer simplesmente desdizer o que eu disse, sem refutar nada do que eu falei, me acusando de ser uma coisa idiota do tipo magoado. É muito ridículo, entendeu, irmão? Então, fica aí a resposta para você, Valmir. E, de fato, né, a Ellen White falou a meu respeito em todos esses textos aí, que estão aqui brevemente expostos, e a referência vai estar na descrição, cada um desses PDFs aí dos livrinhos da Ellen White. O Grande Conflito, Liderança Cristã, Evangelismo, Vidas que Falam e O Outro Poder, caso você queira ler essas citações ou qualquer outra desses conteúdos aí, por si mesmo, dentro do seu contexto, lá. Seja como for, aparentemente essas 5 citações aí é a Ellen White falando sobre o Ezequiel Gomes, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.